graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, que você tenha um final de semana abençoado na presença do nosso Deus, do Senhor Jesus. E hoje nós vamos ler aqui juntos Josué, capítulo 5, de 13 até o 15. O tema hoje é a obediência do líder determina o passo. A nossa obediência como cristão, e todo cristão aqui é chamado a liderar, e liderança é influência, relevância, é você ser bênção na vida de outras pessoas, é você ser abençoado por Deus e abençoar as pessoas através do seu modelo de vida, do seu exemplo de vida. E nada melhor do que Josué, um dos grandes líderes do Antigo Testamento, o sucessor natural ali de Moisés, que pode nos ensinar lições valiosas, preciosas, que nós queremos compartilhar aqui com o seu coração. Quero mandar um oi, para nossa querida Cá, Tati, que Deus abençoe, querida, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Por isso, aperta aí no aviãozinho, compartilha, dê um like, aperta aí no joinha, siga o nosso canal no YouTube, no Instagram, no Facebook. Nós estamos aqui sempre para edificar os irmãos todas as manhãs com um breve devocional da Palavra de Deus, trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações, tá bom? Então vamos lá, vamos que vamos. Josué, capítulo 5, de 13 a 15. Aqui é quando Deus aparece a Josué. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, ou seja, uma espada fora do seu case ali, fora da sua proteção, do couro ali. Chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Ou seja, Josué reconheceu que aquele homem não era um homem comum, era algo sobrenatural de Deus, uma teofania, uma aparição de Deus ou de Cristo, numa figura humana ou numa forma angelical. Ele diz: Que diz meu senhor ao seu servo? E no versículo 15, respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim, ou seja, tirou as sandálias dos pés e ali se prostrou e adorou esse homem que apareceu para ele. Provavelmente uma aparição, uma cristofania, uma aparição anterior à encarnação de Cristo, tem vários episódios, ou era um anjo, o anjo da presença do Senhor, que aparecia diante de alguns personagens bíblicos, ou o que os teólogos chamam de uma teofania ou cristofania, uma aparição vindoura, lembrando que Jesus é antes de todos os tempos, ele é o Criador dos céus e da terra, ele sempre existiu, existirá e existirá para todos sempre. Então, Jesus, como um ser eterno, pôde sim ter aparições no Antigo Testamento. Uma delas é nesse episódio, diante de Josué, como uma espécie de homem guerreiro com uma espada nua, um homem que trazia na mão uma espada e que Josué o adorou. E é interessante que esse homem que recebeu a adoração aqui de Josué, quando ele cai em rosto em terra, não proibiu essa adoração com relação a ele. Então, nos faz entender que provavelmente aqui realmente era Deus, o próprio Cristo, na figura humana. Por isso ele aceitou a adoração de Josué e não repreendeu Josué como se fosse uma espécie de idolatria ou adoração equivocada nesse sentido, tá? E Josué, é interessante que ele obedeceu a palavra deste anjo da presença de Deus, uma cristofania, ou seja lá, a gente não sabe detalhadamente o que foi, mas uma aparição divina ou de um ser celestial diante dele. Ele tirou as sandálias dos pés, porque esse lugar se chamava santo, e obedeceu fielmente aquilo que este homem da espada desembainhada falou a Josué
antes da destruição de Jericó, que acontece aqui no capítulo 6 e você pode ver. Então, Josué é o grande personagem aqui. Esse homem que aparece também é o outro personagem também nessa história, nesse breve relato bíblico aqui. E a grande sacada, o grande ensinamento nesse texto bíblico, quero mandar um abraço para o Mateus Reis, para a Suiane Santiago também, é que a obediência do líder determina o passo. Se realmente queremos ser líderes, segundo o coração de Deus, sermos pessoas eficazes no reino de Deus, abençoadoras com relação a outras pessoas, precisamos obedecer fielmente tudo que Deus determina. Aqui no caso, ele tirou as sandálias, pisou naquela terra santa e obedeceu, e fez Josué assim, é o que diz o texto bíblico. Então, observe a fase da vida de Josué e veja um homem que se entregou de todo o coração para completar integralmente a tarefa que lhe fora dada. Qual era a tarefa que Deus havia dado a Josué? Que Josué, como líder de Israel, agora sucessor de Moisés, adentrasse na terra prometida e tomasse posse das promessas de Deus à frente do povo de Israel. É interessante que na primeira vez que Josué aparece nas Escrituras, encontramos ele obedecendo imediatamente a instrução de Moisés. Lá em Êxodo 17, de 9 a 10, nós vemos claramente ele obedecendo Moisés. Na primeira aparição aqui de Josué, vemos que Josué era um homem obediente. Êxodo 17, vamos pegar aqui esse trecho aqui para a gente ler junto. Êxodo 17, está aqui, 17, de 9 a 10. Presta atenção. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, ou seja, em cima do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desembaratou a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Ou seja, a obediência aqui de Josué trouxe o quê? Vitória a Josué. E não só a Josué, mas a todo o povo de Israel. Na medida em que Moisés mantinha suas mãos para o alto, Israel prevalecia sobre os filhos de Amaleque. E o que é as mãos para o alto aqui? Aqui nós aprendemos dois princípios extraordinários. Três, né? Primeiro, a obediência de Josué, que é o destaque daquilo que nós estamos falando. Segundo, que o crente ele não tem que ficar reclamando, murmurando diante dos desafios, das lutas, das batalhas da vida. Mas ele deve levantar as mãos para o alto, adorar, orar e buscar a providência divina para que ele tenha vitória em meio às guerras travadas do dia a dia. E o segundo, a terceira lição que nós aprendemos aqui, que nós precisamos de Arão e Hur do nosso lado. A importância da koinonia, da comunhão, de um apoiar o outro mediante as guerras e batalhas do dia a dia. Nós não vamos dar conta sozinhos, mas juntos seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós vemos aqui claramente que Deus deu vitória a Israel mediante a obediência de Josué. E depois disso, Josué assumiu o papel de assistente de Moisés o tempo todo. Josué, filho de Num, servo de Moisés, era assim que ele era chamado. Josué novamente demonstrou sua obediência quando concordou em espiar a terra prometida, né? Nós vemos isso lá em Números 13. Depois de retornar da missão de reconhecimento, ele e Caleb, que foram diferentes dos outros 10 príncipes de Israel, estavam prontos a obedecer a Deus, se levantaram do lado de Moisés e Arão, puxaram a orelha e exortaram o povo de Israel mediante o seu medo, a sua incredulidade, aquele relato negativo dos 10 espias amedrontados, temerosos, incrédulos, estavam prontos sim a obedecer a Deus e entrar em Canaã.
Oxalá o povo de Israel tivesse ouvido Josué e Caleb, não teria passado por 40 anos no deserto e toda aquela geração de adultos ali acima de 20 anos pereceu, morreu no deserto. Uma nova geração teve que se levantar porque foram incrédulos, duvidaram da palavra de Deus, das promessas do Senhor, duvidaram da liderança espiritual que Deus havia estabelecido sobre eles, que era Moisés, Arão e aqui também ajudando eles na mesma palavra, Josué e Caleb, os corajosos de Israel. Então, 40 anos mais tarde, quando Moisés delegou o poder ao seu aprendiz, Josué, que para adentrar na terra de Israel, Josué fez o que Deus lhe pediu novamente e obedeceu ao chamamento de Deus. É o que nós vemos lá em Josué 1, de 5 a 11. Lemos aqui várias vezes aqui em vários estudos que já ministramos aqui. No final, o povo de Israel seguiu o exemplo de obediência de Josué. E uma nova geração, já não murmurenta, já não reclamadora, já não incrédula, mas uma nova geração corajosa, uma geração pujante, uma geração cheia de fé, obediente, fez o que Deus lhe pediu. Seguiu as orientações de Josué, o servo de Moisés, o sucessor de Moisés à frente do povo de Israel. Consequentemente, herdaram, sim, a terra que o Senhor lhes havia prometido. Então, aqui nós temos uma grande lição. Se queremos herdar aquilo que Deus nos promete, se queremos tomar posse dos sonhos e planos que Deus tem para a nossa vida, precisamos obedecer fielmente as palavras do Senhor, os mandamentos do Senhor, a liderança espiritual do Senhor, aqueles que Deus coloca à frente do seu povo para guiar o seu povo, a fim de que possamos usufruir tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós, Então as Escrituras dizem, olha só o que diz lá em Josué 24:31, as Escrituras dizem que Josué serviu, pois, a Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Olha só, foi fiel do começo ao fim da sua vida. Desde o início do ministério de serviço a Moisés até o último suspiro da sua vida. Olha o que diz a Escritura. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Ou seja, Josué foi um líder impactante, impressionante, que realmente fez com que todo o povo de Israel servisse ao Senhor, fosse leal ao Senhor, fiel aos propósitos do Senhor e obedecesse os mandamentos do Senhor. Uma liderança impressionante, uma liderança eficaz. Quando o povo seguiu o exemplo aqui vitalício de obediência de Josué, eles então prosperaram. Então, olha o grande segredo. Se você quer prosperar na sua vida, obedeça a liderança espiritual que Deus colocou na tua vida. Outra coisa, obedeça fielmente as palavras do Senhor, assim como Josué fez no episódio que acabamos de ler no início desse estudo. E ao se aproximar o tempo da sua morte, Josué era conhecido simplesmente como servo do Senhor. Olha só como era chamado Josué perante todo o povo, o servo do Senhor. Será que as pessoas te veem como um servo do Senhor? Como um servo do Deus Altíssimo? Isso é do mais elevado motivo de louvor. Por isso podemos adorar, louvar ao Senhor quando as pessoas ao nosso redor reconhecerem que nós verdadeiramente somos servos do Senhor. Enquanto hoje consideramos Josué como um líder excepcional, e ele foi, em nenhum lugar as Escrituras o descreve como um homem de poder, um homem de fama, um homem de status, de inteligência, de talentos extraordinários, apesar que sabemos que ele foi, sim, um grande homem de Deus. Mas sabemos que ele foi um grande servo do Senhor. Mais importante do que ter poder, dinheiro, recurso, inteligência ou talentos extraordinários é que eu e você sejamos servos do Senhor. Aprenda isso com Josué. O que fez com que Josué se tornasse esse homem extraordinário, sem dúvida nenhuma, foi a obediência. E quando você é um servo do Senhor, isso é tudo que você precisa de fato. O que fez com que Josué se tornasse esse líder impressionante, extraordinário, habilidoso, é claro, militarmente falando, extremamente vitorioso e eficaz, impactante, um líder enigmático, é porque Josué
era fiel ao Senhor. Vou repetir o versículo 15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estais é santo. E fez Josué assim. Obedeceu em toda a palavra que Deus liberou através dos seus servos. Seja fiel, querida, a tudo que Deus falar ao seu coração. Mas lembre-se que tudo aquilo que você ouvir no seu coração precisa passar pelo filtro da palavra de Deus. Seja obediente às lideranças que Deus colocou na tua vida para tratar o teu caráter, o teu coração, para te fazer alguém melhor, um homem, uma mulher de Deus, segundo o coração do Senhor. Cristianismo não é uma ilha solta. Não é você isolado, querendo viver a vida cristã do seu jeito, segundo o seu querer, segundo a tua vontade, vendo videozinho da internet ou assistindo ministração dos outros. Não. Vida cristã é vida em comunidade, é uns aos outros, é vida em koinonia, em comunhão com os irmãos. Ontem mesmo estivemos aqui numa comunhão tremenda, numa célula dos meus pais aqui. Que coisa linda, comunhão, os irmãos juntos, né, orando uns pelos outros. Era o dia do amigo, que coisa linda, comunhão, né? Muitas pessoas ali que eu não conhecia, mas que temos o mesmo Deus, o mesmo Espírito nos nossos corações. Temos o sangue de Jesus sobre nós, que nos faz nos sentir em casa, em família. Até um irmão emprestou o carro dele para mim. Então, que coisa linda! Só Deus pode fazer essas coisas. Te levar a um novo nível espiritual de obediência, de fidelidade, a liderança que Deus estabeleceu na casa do Senhor. E não só isso, a obedecer fielmente, assim como Josué, as palavras do nosso Deus. Amém? Um abração para a Thaís Costa Arquitetura, a Vilminha Marques, a Renata Couros, a Adriana Miranda, a Fernanda Cardia, a Thalier Jaqueline Gaiarini, o Israel Lima, a nossa querida Camila Godoy, Preciosa, Suiane Santiago, o Matheus Reis e a nossa Carolzinha Tait. Deus abençoe. Que a graça e a paz do Senhor. Não esqueça de apertar aqui no aviãozinho, compartilhar no seu story, compartilhar no seu Instagram, Facebook, YouTube, para que essa palavra vá para todos os cantos e abençoe muitas vidas, assim como você foi abençoado. Podemos aprender com o modelo de Josué, como sermos líderes, pessoas relevantes, influentes, segundo o coração de Deus, mediante a fidelidade e a obediência ao Senhor e a fé no Senhor Jesus. Um abraço também a Rose Gil. Que Deus abençoe, querido. Um ótimo final de semana para você. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre a tua vida. E venha estar conosco domingo de manhã às 9 horas. O nosso culto dominical. Às 19 horas, o culto da família, o nosso culto principal. E sábado, hoje, à noite, às 19 horas, nós temos o culto Jovens na Rocha, né? Juventude na Rocha, jovens e adolescentes lá na nossa igreja, às 19 horas, Dr. Camargo 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná. E toda quarta-feira nós temos o culto da fé, um culto abençoado de Deus para abençoar a tua vida, o teu coração e ser uma bênção na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre todos nós, a bênção do Altíssimo, a graça e a glória do Senhor esteja sobre os filhos de Deus, sobre a casa de Jesus. É o que nós te pedimos de todo o coração. Senhor, abençoe os teus filhos, derrama a tua glória. Que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre nós, a bênção do Altíssimo, a graça do Senhor. Que assim como Josué, mediante a obediência e a fidelidade, as palavras do Senhor, crendo de todo o coração nas promessas do Senhor, conquistou a terra prometida e foi um líder vitorioso, um homem influente, relevante, cheio da graça e da unção do Senhor. Que sejamos como Josué, servos do Senhor. Apesar de toda a dificuldade da vida, sejamos fiéis, leais, servos do Senhor, verdadeiros servos do Deus Altíssimo, assim como foi Josué. Que possamos pisar na terra santa, tirar as sandálias, que simboliza os fundamentos humanos, as vãs filosofias dessa terra, tirarmos tudo isso, porque compreendemos que o nosso fundamento é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é o Senhor quem nos faz consagrados, dedicados, piedosos, santificados nessa terra, diante da tua presença. É o que nós te pedimos, abençoamos os teus filhos, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, manifesta o teu poder e a tua glória sobre os teus filhos de todo o coração. Eu te peço isso, em nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome. Amém
Amém e amém. Aqui no link de descrição tem todas as informações. Caso você sinta no coração o desejo de colaborar conosco, se levante como um cooperador fiel na obra do Senhor, querido. Também tem os links das nossas mídias sociais, horários de culto, endereço da igreja. Todas as informações das nossas redes sociais e mídias estão disponíveis para você. Agora no Google Podcast, Apple Podcast, no Spotify, mais de 2.740 áudios disponíveis para você crescer, florescer, se desenvolver e aprender os diversos temas da vida cristã, espiritualidade e da teologia, em nome de Jesus. Amém e amém.